Olá, alquimista! Eu sou Ronan Cardoso, sou cofundador da Boticários da Floresta e eu tô aqui para poder falar de 3 coisas extraordinárias que os óleos essenciais podem fazer e que você provavelmente não sabia. Número 1. Numa grande floresta, como a floresta amazônica, as árvores, elas fazem muitos serviços para o meio ambiente. Por exemplo, elas transpiram água. A árvore puxa a água do solo e transpira para a atmosfera. Estudos mostram que essa transpiração realmente é muito alta. Quando a gente tem, por exemplo, comparações com a evasão de água do rio Amazonas no oceano todos os dias, que é de aproximadamente 17 bilhões de litros de água por dia. Bom, a floresta amazônica estima-se que ela seja capaz de transpirar até 20 bilhões de litros de água por dia, ou seja, 3 bilhões de litros de água, mais do que o rio Amazonas dispersa no oceano diariamente. Então, a floresta, ela constantemente está transpirando e é por isso que ela é bastante úmida. O metro quadrado da floresta produz mais vapor do que o metro quadrado oceânico. E os dois ares são bastante limpos. Mas por que é que nós temos mais chuva na floresta do que nos oceanos? Bom, a razão são os óleos essenciais. Na verdade, acréscimo que nós podemos fazer é que são as moléculas que, quando extraímos das plantas, chamamos de óleos essenciais. São as mesmas moléculas. Um exemplo, para que essa transpiração das árvores possa descer novamente na forma de uma chuva e, portanto, alimentar a floresta e alimentar o solo, isso não acontece tão facilmente. Por exemplo, no metro quadrado oceânico, nós temos uma pequena produção de chuva comparada à da floresta. Os dois ares são puros, existe vapor. Por que é que a floresta produz mais chuva? Porque existem pequenas partículas que as árvores soltam na atmosfera. Essas, na verdade, moléculas, essas mantas de partículas que são os aromas da floresta, né? Os princípios voláteis, a química volátil produzida pelas árvores e dispersada constantemente na atmosfera da floresta amazônica, é capaz de atuar como núcleos condensadores de nuvens. Como que isso acontece? Essas moléculas que nós conhecemos dos óleos essenciais, como alfa-pineno, beta-pineno, limoneno e etc., que compõem diferentes óleos essenciais e que nós podemos conhecer quando começamos a estudar a aromaterapia, ler um cromatograma, que é aquele documento que nos diz o que é que compõe um determinado óleo essencial. Essas mesmas moléculas, elas são estudadas pela geoquímica atmosférica e existem cientistas de diversas partes do mundo. Na Amazônia hoje, por exemplo, pode citar aqui o trabalho do professor Antônio Donato Nobre, brasileiro, faz um trabalho incrível já aí há décadas para poder trazer dados de satélites, estudos avançados de fora do país também, parcerias para nos explicar como a Amazônia consegue manipular o clima global. E de fato ela faz isso. Como as árvores manipulam o clima, né? Esses aromas da floresta, essa química volátil que exala das folhas ocupa a atmosfera e, quando é oxidada pela luz do sol, pela ação do oxigênio, gera o que são chamados de aerosóis secundários, aerosóis atmosféricos. Essas substâncias chamadas de aerosóis secundários são núcleos condensadores de umidade ou ainda núcleos condensadores de nuvens. Por quê? Porque ao redor dessas partículas a água consegue, a umidade presente no ar consegue se aglutinar e, portanto, a chuva desce, cai de volta para a terra. Sem essas partículas, isso fica muito difícil de acontecer. Você não tem chuva aonde não tem planta, não há chuva aonde não há floresta. Bom, a floresta amazônica, criando essa sua própria chuva, transpirando fortemente, soltando sua química volátil, seus aromas, certo? Os óleos essenciais na atmosfera, então, fazendo essa chuva voltar, ela gera um movimento que acaba vencendo a pressão atmosférica dos oceanos. Veja bem, quando você tem um continente e ali uma paisagem de deserto em contato com o oceano ganha a disputa da pressão atmosférica e tira umidade do continente, certo? Isso vai acontecer com
todos esses desertos que têm contato com o oceano. Vai ser sempre um deserto, fica preso nessa condição. O oceano está constantemente retirando umidade dali e lá no oceano vão se formar as suas tempestades e etc. Quando nós temos uma grande floresta em contato com o oceano, o oposto acontece. A floresta ganha essa batalha da pressão atmosférica e puxa correntes de ar, puxa a umidade dos oceanos, pega essa umidade oceânica. Estudos de satélites, quando nós vemos eles em time-lapse, ou seja, várias fotografias ou vídeo avançado rapidamente, a gente consegue perceber como esse movimento é claro da entrada do ar oceânico através da floresta amazônica que bate na Cordilheira dos Andes e retorna para o sudeste. Informação interessante, no nosso globo, no nosso planeta, a linha do Equador recebe mais energia, né? E por conta dessa energia que ela recebe, ali o ar sobe mais rápido, a umidade. Depois esse ar desce nos trópicos de Câncer e Capricórnio, mas desce seco e pega a umidade ali da Terra. Esses trópicos, eles estão justamente nas linhas dos maiores desertos do mundo. Porém, tem uma região aqui da América do Sul, justamente ali também no nosso sudeste, que não é um deserto. E por que não é um deserto, sendo que todos os outros desertos estão nessas linhas por conta desse fenômeno dos ventos? Por conta da floresta amazônica. A floresta amazônica, puxando essa corrente de ar, gera um fenômeno que hoje é conhecido como rios voadores. Há mais de 10 anos aí nós temos estudos sérios aqui brasileiros já falando sobre os rios voadores, cartilhas para poder orientar sobre os rios voadores, e que também tem um nome que foi criado fora daqui e que é um conceito que tem revolucionado, né, a compreensão sobre os fenômenos climáticos no mundo, que é o fenômeno da bomba biótica de umidade. Isso é um fato científico, né, comprovado com leituras de satélite, anos e anos de estudo. São mais de 40 anos de observação das florestas do mundo, da emissão desses componentes voláteis. São trabalhos e mais trabalhos de PhDs, geoquímica atmosférica, trabalho sério, né? E o que nós temos aí é a descoberta de que quando nós temos essa forte emissão desses compostos voláteis e, portanto, a floresta puxa esse ar oceânico, essa massa de ar oceânico, ela engrossa, vamos dizer assim, né, de forma popular, ela engrossa essa chuva, aumenta a quantidade de umidade dessa chuva. Esse movimento de bomba biótica, como um coração, né, essa puxada, esse movimento das correntes de ar, bate na Cordilheira dos Andes e retorna irrigando o nosso sudeste, as terras pretas que os colonizadores descobriram. Onde era para ser deserto, terras pretas, muito férteis. 70% ali do nosso PIB vem do sudeste, e muito importante essa riqueza nutricional que tem ali na terra do sudeste, uma terra poderosa, fértil, né? Porque irrigada por um fenômeno que é desencadeado pelos aromas da floresta amazônica. Isso tudo é fato. Eu vou deixar links aqui na descrição para que você possa acompanhar, ler esses estudos e tirar suas próprias conclusões sobre a seriedade desses estudos, né? São muitos estudos de diferentes partes do mundo que vêm trazendo, especialmente da Europa, aí, anos, décadas de observação, não só de satélites, mas com torres também que são capazes de captar a dispersão desses componentes na atmosfera e que trazem esses dados para a gente poder compreender como a floresta participa, manipula o clima global. Então, coisa número 1, né, que os óleos essenciais podem fazer é extraordinário e você provavelmente não sabia. Eles podem fazer chuva. É através dos óleos essenciais que as árvores fazem sua própria chuva e manipulam o clima global, trazendo as correntes oceânicas. Coisa número 2, né, as plantas, elas precisam sobreviver a uma quantidade grande de radiação. Elas não saem do lugar, não se escondem numa sombra. Elas geram a sombra, certo? Então, para se proteger dessa radiação, elas desenvolvem compostos também químicos que são poderosos antioxidantes. Quando dispersam esses antioxidantes na atmosfera, eles reagem com poluentes e limpam o ar. O conceito é que é desenvolvido hoje em algumas universidades para poder chamar de uma forma carinhosa esse efeito é o de vassourinha química. São
vassourinhas químicas às árvores, usinas, né, de benefícios ambientais, que estão ali produzindo uma química que é capaz de refinar a atmosfera, reagindo com poluentes. Coisa número 3, extraordinária, que os óleos essenciais podem fazer, você provavelmente não sabia. Nessa batalha entre florestas e oceano, e que a floresta puxa as correntes de ar, acelera os ventos sobre os oceanos e impede a formação de furacões. Sim, por meio dos seus óleos essenciais, as florestas do mundo impedem a formação de furacões. Veja no trópico, lá na linha do Equador, na verdade, nós podemos ver como existem poucos furacões sendo formados nessa região. Especialmente aqui na floresta amazônica, na América do Sul, nós temos uma fraquíssima incidência, nós não temos, né, entrada de furacões ali pelo Nordeste. Justamente por quê? Porque a floresta amazônica presta esse serviço, ela protege o continente da formação de furacões. Como ela pode fazer isso? Né? Através da emissão de compostos voláteis que são oxidados, geram ali aerosóis secundários que aglutinam a umidade, desencadeia a formação de chuvas, nuvens de chuva, chuva desce, a pressão atmosférica sobe, isso acaba puxando correntes aéreas do oceano, o oceano perde essa batalha, isso acelera as correntes de vento, não consegue formar furacões. Veja quantos benefícios uma floresta pode trazer. E veja bem que coisa mais incrível, é o motivo pelo qual eu amo estudar os óleos essenciais e amo a aromaterapia. É através das moléculas voláteis, da química volátil, do que nós extraímos e chamamos de óleos essenciais, que as florestas do mundo prestam esse tipo de serviço para o meio ambiente. E que implicação isso tem para um aromaterapeuta ou para quem faz uso de óleos essenciais no dia a dia? Pense bem no que essas moléculas vão fazer pela atmosfera na sua casa, no seu ambiente, porque elas são vassourinhas químicas, reagem com poluentes, alfa, beta-pineno. Estudos mostram em câmaras que o beta-pineno é um dos melhores aglutinadores de umidade que a gente tem. É rico em coníferas, então spruce, né? Pega um óleo essencial rico em alfa, em beta-pineno, que você vai ter ali com certeza um ar muito mais, por exemplo, nesse tempo agora de inverno seco, especialmente aqui em Brasília, tá bem seco, já não chove há bastante tempo, né? Então nós podemos ter ali a presença de moléculas que ajudam a segurar a umidade. É claro que não na escala de uma floresta, mas para a nossa respiração diária nós podemos ter essa garantia e também ter esse respeito e essa consciência do papel dessas moléculas, entender que ali no vidrinho, o que nós capturamos da planta é muito especial, é a química da planta, é como a reza da planta que acontece, ela está protegendo a natureza, ela está manipulando, transformando o clima, transformando a natureza, né, a favor da própria vida. Pense em quanta vida se tem em uma floresta, quanta vida a gente tem em um deserto. Então, todos esses serviços ambientais que as florestas podem fazer são maravilhosos e muito me maravilha. Não sei se te maravilha, deixa aí, comenta para eu poder saber se esse assunto também deixa você inspirada ou inspirado acerca desse potencial das moléculas que nós temos dentro dos vidrinhos de óleos essenciais. Essas moléculas na natureza prestam serviços incríveis para o solo, água, ar. Eu sou Ronan Cardoso, muito obrigado e até o próximo episódio. Deixa seu like, compartilha o vídeo, ajuda a gente a divulgar essas informações.